em torno da Tua Palavra, pelo Espírito Santo que nos ensina toda a verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Hoje vai ser bastante diferente. Provavelmente você nunca mais vai ver uma explicação do Evangelho dessa forma. Eu nunca fiz isso, mas o Espírito Santo mostrou que é necessário que eu mostre uma coisa detalhada. E não é o que Bernardo fala que é importante. Se você ouvir o Espírito Santo durante esta hora juntos, certamente muitas perguntas que você verão no íntimo serão respondidas pelo Espírito. E se eu não concluir tudo hoje, eu vou fazer a conclusão no dia 15, que será a próxima vez que nós reunimos aqui. Não pode ser antes, porque semana que vem nós vamos para Mato Grosso, para Rondonópolis. Se eu puder dar um título, seria Retornando ao Éden, Restauração. Para as pessoas que ouvem apenas a fita áudio, não vai ser tão significativo. Mas para as pessoas que veem isso no vídeo, vai ser diferente, porque nós vamos ilustrar isso com figuras. E o Espírito Santo deseja que eu mostre a vocês as verdades de Romanos capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Hebreus capítulo 11 e mais alguma coisa. Se as pessoas não sentirem bem, pode pegar a sua cadeira e ir lá atrás, porque é necessário ver tudo. Mas tudo bem, não há problema. Aqui eu tenho uma figura. Esta figura tem 3 cores: azul, que representa Deus Pai; o amarelo, que representa Deus Filho, Jesus; e o branco, que representa Deus Espírito Santo. Deus, em determinado momento da eternidade, tomou uma decisão. Ele queria criar um ser muito especial. Não era como anjo. Ou seja, Deus disse: vamos formar o homem. E Deus então formou o homem com um propósito só: de fazer com que este homem vivesse sempre em íntima comunhão com Deus, espírito, alma e corpo. Em Gênesis capítulo 2, lemos vários versículos. Se quiser ver, pode, mas são tantos versículos hoje que talvez não seja fácil acompanhar. Mas Gênesis 2, pelo menos, todo mundo pode achar. Abre a Bíblia e é o 2º capítulo, é fácil. Versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O versículo 15, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em tempos de ensinamentos passados, temos explicado o que é cultivar e guardar. E lhe deu ao homem esta ordem. Observe, esta ordem, o mandamento: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia
em que dela comeres, certamente morrerás. Este homenzinho, aqui na figura, foi colocado num lugar especial, chamado Éden. Ou seja, em Apocalipse chama-se o paraíso de Deus. E nesta condição de vida, o homem não tinha nenhuma sorte de problema. Ele não teve problema espiritual, nem sentimental, emocional, nem físico. Ou seja, foi e é a vontade de Deus que o homem viva completo. Espírito, alma e corpo em harmonia com o Altíssimo. Deus criou o homem, a humanidade, só para isto. Para viver em total e plena harmonia com Ele. E o homem, nesta condição, não tinha nenhuma necessidade. Nenhuma. Ele foi suprido em tudo. E só estou procurando enfatizar isto para que você mais tarde possa entender o que Cristo está querendo fazer com você. Mas então o homem nesta condição viveu totalmente suprido com toda a provisão para toda a necessidade do seu ser. E nesses primeiros capítulos, até aqui, o capítulo 2, não se fala em mais ninguém, a não ser em Deus, o que Deus fez e o homem. Mas existia um elemento chamado Satanás, chamado também diabo. Satanás e diabo é a mesma coisa. Diabo, a palavra diabo, significa o caráter de Satanás, ou seja, aquele que entra no meio. Diabo quer dizer separador, aquele que separa. E em determinado momento apareceu esta figura que é o diabo. E esta figura entrou no meio entre Deus e o homem. Separou o homem de Deus. Mas observe o que aconteceu. Vamos ler o capítulo 3 de Gênesis e ver o que aconteceu neste momento. E eu vou mudar a figura aqui. Gênesis capítulo 3, o versículo 7. Gênesis 3, 7. Quando Adão e Eva deixarem ou derem condições para o diabo entrar no meio entre eles e Deus, observe o que aconteceu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? Agora preste bem atenção. Pela desobediência à palavra de Deus, ou seja,
a condição que Deus estabelecera para que o homem pudesse viver continuamente em comunhão íntima com o Altíssimo. Satanás foi afastando o homem cada vez mais de Deus. Vocês observam agora que ele ficou de outro jeito. Ele disse que ele sentiu que estava nu. Ou seja, ele perdeu a parte mais importante do seu ser. Porque quando ele desobedeceu, ele morreu para com Deus. O seu espírito morreu. E o homem agora ficou apenas alma e corpo, com um espírito morto para Deus. E Deus clamou e disse: Adão, será que você sabe onde você está agora? Será que você tem consciência do que aconteceu? Você abandonou o princípio que eu estabeleci. E agora? Onde estás? Eu vejo o choro do Deus Criador. E ele continua chorando do mesmo jeito. Que mesmo jeito? Porque observe o que aconteceu. Quando Satanás afastou o homem de Deus, separou o homem de Deus, o diabo, ele estabeleceu o que em Colossenses 1:13 é chamado do império das trevas. Agora verifica. Onde estava Adão? Onde estava o homem que Deus criou para ele? Ele estava isolado de Deus, separado de Deus, sob o domínio de Satanás, num reino de ignorância, de mentira e trevas, que era total. Dá para você entender? Este é o estado em que você e eu nascemos no mundo. Totalmente dominados pelo diabo, aceitando toda a mentira dele. Num reino de ignorância total, e eu vou explicar essa ignorância um pouco mais à frente. Acontece que Hebreus capítulo 11, você pode abrir, nos fala o que aconteceu com alguns destes homens. Hebreus, o capítulo 11. Este é o capítulo conhecido por muitos de nós como os heróis da fé. Eu não sei se eu acho assim, mas não importa. Observe o que aconteceu. Em Hebreus capítulo 11, se fala de homens como Abel, Noé, Abraão e os patriarcas que, por ouviram a promessa de Deus de que Ele ia enviar ao mundo o Salvador, mas que não tinha vindo, estes homens creram na promessa que havia de vir o Salvador e, por sua fé, romperam a barreira do reino das trevas, do império das trevas. Estes homens que romperam esta barreira tiveram comunhão com Deus Altíssimo pela fé. Noé.
Mas cada um deles, e observe bem isto, para poder romper essa barreira e se tornarem homens de fé, eles tinham de praticar a sua fé. Em Hebreus 11 diz assim: Abel, pela fé, ofereceu. Noé, pela fé, preparou uma arca. Agora observe a partir do versículo 13. Hebreus 11, 13. Todos estes homens que romperam com o diabo e conseguiram viver pela fé na promessa que Deus dera. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, que Jesus ainda não via. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestem estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, aqui, fora do reino das trevas, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 29. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu vou dar um pulozinho aqui, só para vocês observar. Nessa primeira parte eu vou falar da humanidade, depois eu falo de vocês. Estes homens que crerem em Deus antes da vinda do Senhor, aceitarem que Jesus havia de vir, eles foram salvos pela mesma fé que nós. Nós aceitamos o que Jesus fez olhando para trás. Eles aceitaram o que Jesus ia fazer olhando para frente. E todos estes, no regime antigo, que morreram na fé, foram guardados num lugar chamado o seio de Abraão. Estes homens ficaram neste lugar até a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, eles foram para o paraíso. Só para vocês observarem. Mas eu quero que vocês entendam agora a situação deste homem, da humanidade sob o domínio de Satanás. Eu pergunto a você, por que você está aqui na Terra? Para ficar rico? Para ficar famoso? Por o quê? Para quê? Você foi feito por Deus por um objetivo só: ter comunhão com Ele. Mas nesse estado em que você nasceu, não tem nenhuma condição. Você não tem nem espírito mais. Está morto. O apóstolo Paulo diz que nós fomos mortos em nossas ofensas e pecados sob todo o domínio de Satanás, num reino de ignorância e mentira que ninguém conseguia escapar dele. Mas por que você está aqui? Você está aqui para que você possa ter opção
de crer em Jesus e voltar a ter comunhão com Deus. Mas antes que eu passo para isso um pouco mais, preste bem atenção. Hebreus capítulo 9, 27 diz assim: ao homem é ordenado morrer uma só vez. Depois disto, o juízo. Você só tem e só terá uma vida. Não existe purgatório, não existe o karma. Os espíritos estão falando em karma, que é um conceito que trouxeram da Índia, que é a transmigração de um estado para outro até que você se aperfeiçoe o suficiente para estar em comunhão com Deus. Isto não é a verdade. Olha Tiago, capítulo 4, versículo 14, e depois vamos olhar para Jó, capítulo 7. Tiago é perto de Hebreus. Vai mais na frente um pouquinho, você acha. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler 13, que significa mais por dentro do contexto. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Agora vai para capítulo 7 de Jó. Eu vou devagar aqui, porque eu quero que todo mundo ouça esses versículos bem. Jó é antes de Salmos. Pega Jó, depois vem Salmos. Jó, capítulo 7. Versículo 6 até 9. Jó 7, 6 até 9. Ora, meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ouviu? É uma vez só. Você não tornará a ver nada mais. Você tem este trajetório, do nascimento até a morte na terra, para você optar onde você vai passar a eternidade. Ou com Deus, ou separado de Deus. Continuamos a leitura, versículo 8. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Eu creio que você não precisa de uma explicação melhor do que isso, não. Não existe transmigração, ou seja, sucessivas vidas para você ir se aperfeiçoando. Deus criou você para viver eternamente com Ele. Mas agora vamos voltar para o homem. E estes que saíram daqui
E por sua fé, eles conseguiram viver em contato e em comunhão e harmonia com Deus. Um destes mais famosos, talvez, chama-se Moisés. Moisés foi o único homem que aqui na terra, com os pés no chão, conversou com Deus face a face, no Monte Sinai. Mas este foi por um motivo muito especial, pois, através de Moisés, Deus estabeleceu a lei. E, infelizmente, nós necessitamos entender por que e o que é a lei de Moisés. Em Gálatas 3:24 diz assim, não precisa olhar, porque nós vamos olhar o versículo em Romanos 7. Gálatas 3:25, 24, diz que a lei foi dada a Moisés para servir como aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei tinha um só objetivo: fazer com que o homem entendesse o desespero da sua morte e aceitasse a salvação em Jesus. Nada que se fazia debaixo do regime da lei conseguiu livrar ninguém de lá. Ano após ano, eles foram fazendo sacrifícios e fazendo obras mortas, mas ficaram do mesmo jeito. Porque a lei foi mostrada ao homem para que ele entendesse que nada ele tinha com que fazer para escapar do domínio de Satanás. Porque o homem ficou neste domínio por querer, não foi por causa de Deus. Eu estava lendo uma carta hoje, e eu recebo muito desse tipo de carta. Irmão Bernardo, se Deus é amor, por que é que nasce uma pessoa cega, ou aleijada, ou em uma situação terrível? Deus não... Por que Deus deixa? Deus não deixa. Pessoas, quando eu falo isso, acham que eu não sei o que estou falando. Eu só tenho um sobrinho. Meu sobrinho é cego de nascença. Então eu sei a dificuldade que eu tenho em termos de ver o meu sobrinho cego. Eu gostaria que ele enxergasse como eu. E ele podia enxergar como eu hoje. Eu perguntei a ele. Eu disse, Roy, você quer enxergar? Ele disse, tio, não quero. Eu nasci assim e eu vou viver o resto da minha vida assim. Eu quero assim. Eu uma vez tive na minha frente, na igreja, um moço cego e ele veio para oração. Eu disse, João, você quer receber as vistas? Ele disse, pastor, não quero não. Eu disse, por que, João? Então por que você veio aqui? Ele disse, só para Deus me abençoar. Mas você não quer enxergar, João? Ele disse, não. Eu disse, por quê? É porque ele disse, é mais fácil ganhar dinheiro pedindo esmola. Qual é a diferença entre pessoa aleijada e você? Cega e você? Absolutamente nenhum. Porque todos nós nascemos como o resultado da corrupção, da desobediência e do diabo em nosso ser. E se você não é cego, mas tem vistas, mas você é mentiroso, você está no mesmo caso. Entende o que estou dizendo? A situação de todos os homens é exatamente igual. Então diz, Deus não importa. Ele importa tanto que Ele enviou Jesus para tirar nós de lá. E para fazer com que os cegos enxergassem. Em capítulo 9 de João, as pessoas perguntaram, quando trouxeram um cego para Jesus, disseram, mestre,
Quem pecou para que ele nascesse cego? Os seus pais ou ele? Jesus disse, nem ele, nem os seus pais. Não foi causa de alguém pecar que ele nasceu cego. Ele nasceu cego por causa da corrupção que corre no mundo. Muito bem. Deus deu a lei. Um dia eu estava tomando banho. E Deus me perguntou muito claro. Disse, Bernardo, você sabe por que eu dei a lei para Moisés? Eu disse, não, eu não sei não. Eu gostaria de saber. Você quer saber? Por que foi Deus deu a lei? Deus me disse muito claro. O homem não ia entender o problema da vida dele. A corrupção do pecado na vida dele. Se eu não mandasse a lei que não podia cumprir. Ninguém conseguiu cumprir a lei e sair de lá. E nunca será possível. Porque a lei só teve um objetivo. Fazer com que o homem dissesse, Pai, Deus, eu não tenho jeito. Eu preciso de Jesus. Observe Romanos 7:7. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu preciso parar aqui um instante. Depois eu vou ler aquele versículo novo e mais alguns. Há uma guinada muito sutil que está sendo promulgado nas igrejas de hoje. É que Deus aboliu a lei de Moisés, mas a lei moral dos mandamentos, que inclui guardar o sábado, é necessário. Foi muito bom para nós que Paulo incluiu o cobiçar aqui, porque isso está nos 20 mandamentos. Não cobiçarás. Deus não fez nenhuma distinção, nenhuma separação entre os 20 mandamentos e todo o lei levítico. A lei foi todo cumprido por Jesus, inclusive o sábado. Por isto, nós somos livres. Mas eu mostro vocês aqui, daqui um pouco. Vou ler novamente o versículo 7 e mais alguns versículos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Foi a lei que fez com que eu entendesse o pecado. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Versículo 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 18. Porque eu sei, como é que ele sabe? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Como é que ele podia saber? Por causa da lei. Pessoas lamentam e dizem, olha irmão, eu estou sempre fazendo errado. Que bom. Irmão Bernardo, você está dizendo que bom.
Se você entendesse a verdade, sim. Porque quando você fica preocupado com o erro, você tem uma solução, né, Jesus? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Preste bem atenção. Ouvi um entendido falando na televisão ontem que Deus não perdoa ninguém, porque Deus não é ofendido por nada. Isso é uma mentira. Deus, falando com Moisés, disse: eu sou o Deus que perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade. O meu Deus é grande em perdoar as minhas ofensas, as minhas iniquidades. Todas Ele perdoa. Mas observe, a lei tem e teve um momento muito exato. Fazer com que o homem entendesse a tristeza da sua condição de vida. Um homem sob o domínio de Satanás. Afastado, longe de Deus. A criança nasce inocente. Até o momento de sua responsabilidade, ele não se sente nada longe de Deus. Deus é muito perto da criança. Mas no momento da sua responsabilidade, ele descobre que Deus está longe. E a partir daquele momento, existe uma enorme busca para um motivo, uma maneira de chegar a Deus. Graças a Deus, Deus nos deu essa maneira. E eu vou fazer isto desde já. Olha Hebreus capítulo 1. Ou Marcos capítulo 1, perdão. Marcos capítulo 1. Marcos 1, versículo 15. Versículo 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Observe atento agora. Eu mudei o quadro da lei para a graça. Jesus deixou o Pai lá no céu e veio e nasceu aqui, dentro do mundo de corrupção, onde Satanás dominava tudo. Era todo corrupto, era todo trevas e ignorância. E Jesus entrou nesta condição exatamente como nós. Ele se colocou aberto a toda a ofensa que Satanás podia fazer. Mas observa por quê. Você se lembra, voltando lá para o início, quando eu mostrava o homem no Jardim do Éden, que este elemento, Satanás, teve um objetivo só, era separar você de Deus. Ele é o separador, aquele que entra no meio. E fique sabendo que este é o objetivo dele sempre. Vou mostrar isso mais tarde, ou amanhã, ou no outro dia. Observe o que Jesus fez quando Jesus nasceu em nosso mundo. Ele reverteu esta situação, ou seja, Jesus, essa figura amarela aqui,
entrou em nossa condição e separou o diabo de nós. Ele mudou toda a situação. Agora, nós estamos com uma nova possibilidade de vida, porque Jesus separou o diabo. Está vendo porque eu tenho raiva dessas pregações na igreja que enaltecem o poder do diabo? Macumbaria, feitiçaria contra o cristão não existe. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está aqui no mundo. E eu vou lhe mostrar isso daqui a um pouquinho. A graça de Deus, o amor de Deus mudou tudo. E separou o diabo de você para sempre. Ouviu? Para sempre. Mas para que isso acontecesse, Jesus precisava tomar a nossa condição. E Jesus morreu. Neste momento da morte de Jesus, nesta condição, onde Ele pagou todo o preço do nosso pecado, da nossa desobediência, Satanás esfregou as mãos e disse: agora sim, eu já consegui eliminar a ele. Agora eu tenho domínio completo sobre a humanidade. E ele imaginava isto. Até que, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas observa, Jesus ressuscitou e subiu para o céu. Não neste domínio mais. No domínio do reino de Deus. Colossenses 1:13 diz assim: Deus nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora eu vou virar esse objeto aqui, e você verifica que o reino de Deus, o reino de Satanás, o império das trevas está para lá. Agora todo aquele que aceita Jesus está com a possibilidade de uma nova vida. Ou como Paulo disse em 2 Coríntios 5:17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E você quer uma pequena coisa, só para você se alegrar um pouco melhor. Observe o que acontece quando você está em Jesus. Vou abrir isso aqui. Botar você aqui em Jesus. Aqui. Quando Deus vê você, Ele vê Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz. Vamos ler, tem que ler. Eu não ia, mas vamos. 1 Coríntios 1, 30. Eu vou lhe mostrar por que eu pus isso aqui. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Está vendo onde você está? Totalmente coberto por tudo o que Jesus é. Tudo o que Ele fez. Cobre você por completo. Deus vê você não com seus defeitos. Ele vê você
com a justiça de Deus. Por quê? Porque você aceitou Jesus. E eu vou mostrar a você como é que foi que você aceitou Jesus daqui a um pouco. Eu espero que dessa forma você conseguiu ter uma pequena ideia de o que Deus fez para a humanidade. Eu vou só dar rapidamente a coisa novamente para você nunca esquecer. Deus criou o homem, e isso inclui você, para ter íntima comunhão com Deus. E Deus deu àquele homem toda a condição de viver eternamente em íntima comunhão com Deus. Deus em Jesus Cristo deu a você toda a condição de viver como Deus vive. Espírito, alma e corpo. Por isso que eu tenho repetido 1000 vezes. Salmo 103, 3 e 5 diz: Ele perdoou todas as nossas iniquidades. Ele sarou todas as nossas enfermidades. Ele nos libertou da perdição. Ele nos coroou ou protegeu com graça e misericórdia. E Ele supre o que nós necessitamos para viver como Deus quer. Deus quer fazer tudo para você. Deus quer abençoar você. E você pode ser abençoado e suprido em tudo, se você quiser. Eu sei que Satanás entrando no meio, ele conseguiu afastar a humanidade. Mas isto só por um tempo, porque Jesus entrou no meio. E deu a possibilidade de o homem viver livre do domínio de Satanás. Por isso que eu digo sempre, não diz que Satanás mandou você pecar. Satanás está liquidado, está vencido. Jesus disse, neste mundo terás tribulações, mas tem de bom ânimo, eu já venci a ele. Eu já venci o mundo. E Jesus disse para os discípulos, vós não sois deste mundo. Você não tem que viver como o povo do mundo. Você não está sob o domínio de Satanás em nenhuma área. Você está livre, porque Jesus deu você a salvação completa. E põe você no reino do Filho do seu amor. Mas deixa eu mudar isso um pouquinho. Não vamos falar de humanidade, eu quero falar de você. Vou botar você aqui. Isso representa você. Jesus voltou para o mundo, para o céu. Ele deixou a condição. E agora, aqui está você. Você nasceu no mundo de corrupção, no mundo de horror, sob todo o domínio. Todo esse mal que se vê ao redor de nós, que vai aumentar muito, muito, muito. É por causa da corrupção. O homem é corrupto. Deus não fez o homem assim. Mas quando o homem deu as costas para Deus, ele perdeu o seu espírito. Ele morreu espiritualmente. Ele não tem nenhuma força contra esse espírito mau. Nenhuma. Ele não tem nada que ele pode fazer. Ele está totalmente dominado por Satanás. Totalmente. Está no reino das trevas. Na ignorância. Eu acabei de mostrar a você que Jesus mudou toda esta condição. Mas eu quero que você vá agora para Romanos, o capítulo 7, de novo. Não, 8. Romanos 8. Irmão, perdão, né? Romanos 6. Desculpe, foi erro. Romanos 6. Eu preciso agora explicar uma pequena coisa que muitos não estão entendendo, eu vejo. E eu espero que hoje vocês vão entender. Está funcionando direitinho o som, gente? Obrigado. Para você
viver como Deus quer em Jesus, é necessário uma coisa: morrer. Você tem que morrer. Se você não morrer para você, você vai ficar sob o domínio de Satanás em todas as áreas. E nada que você fizer prosperará. Você tem que morrer para si. E Jesus disse isso em Marcos capítulo 16, quando ele diz assim, no fim do evangelho, ele disse, vai, todo mundo, pregue o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Observe o que quer dizer isto. Para você sair do império das trevas e viver no reino do Filho do seu amor, como Colossenses 1:3 explica. Eu vou fazer de Jesus um caixão e pôr você dentro. Você tem que morrer por você mesmo. Ou seja, você tem que chegar ao momento onde você tem plena consciência de que nada você pode fazer para escapar do domínio de Satanás. Nada. Qualquer obra, qualquer trabalho seu para se livrar deste mundo é vão. A única maneira de se livrar do reino das trevas e todas as suas consequências para toda a eternidade é morrer. Como é que você morre? Por uma decisão dentro de você que admite que eu preciso de Jesus. Nós temos um corinho que cantava antigamente na igreja. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Todos nós. Como que você morre? Vamos olhar capítulo 6 de Romanos. Versículo 1. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Você morreu já? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vocês lembram que, falando de o que Jesus fez, nós falamos que ele morreu. Você também tem que morrer. Como que você morre? Aqui ele diz, você morre pelo batismo. Ou seja, você faz exatamente como Jesus. Como você estava. Todo defeituoso. Todo corrupto. Você aceitou com simplicidade de fé de uma criança e disse, Deus, eu não tenho jeito. Você morre pelo batismo nas águas. E ele diz, do mesmo jeito que Cristo morreu e ressuscitou, você também ressuscita. Só que você é outra coisa. Você é diferente agora. Você ressuscita para viver de uma outra forma, em novidade de vida. Porque agora você tem espírito. Um espírito vivificado. E você, daquele instante, quando você sai das águas do batismo, você é colocado num outro reino, onde aqui não tem poder sobre você. Você ressuscita com Cristo para viver no reino de Deus.
Hebreus fala o que foi que Jesus fez. Agora eu vou tirar Jesus daqui. Vou deixar ele lá com o Pai. Jesus foi para o céu. E Hebreus nos diz, olha isso aqui. Essa seta amarela significa um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, que leva para o céu todo aquele que quer. Você não tem nada a fazer, só deixar que Ele te leva. Deixa que Deus te leve para o céu. Não são os homens, é Deus. Ele morreu para conduzir-nos a Deus. Deixa eu ver se o versículo, Hebreus capítulo 9, eu acho. Hebreus 9, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 24, sim, verifica. Eu quero falar desse caminho no reino de Deus que leva você para o céu. E eu vou terminar já, para vocês não cansarem mais. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora. Quando? Quando? Neste instante. Jesus está no céu por você. Para comparecer agora por nós, diante de Deus. Mas, quando Jesus subiu ao céu, e no próximo ensinamento eu vou explicar isso melhor, eu vou ver se concluo isso aqui. Ele disse aos discípulos, gente, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos aqui na terra. Eu vou mandar um Consolador, o Espírito Santo do Pai. Está vendo? Esse branco aqui. Ele vai mandar o Espírito Santo. Esse cubo branco aqui, esse bloco branco, é o Espírito Santo. Jesus disse, esse Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, eu chamo de o Consolador. A palavra Consolador em grego é paracleto, ou seja, aquele que anda de lado, acompanha. Deus não deixou a sua vida aos cuidados de um anjo. Ele deixou você aos cuidados da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo anda em você e com você. Para quê? Para que você chegue a Deus. Para que você possa trilhar o caminho santo. Isaías, eu acho que é 28, fala disso. Deixa eu ver se eu explico isso. Deixa eu ver, eu acho que eu escrevi isso aqui. Isaías 35. Olha Isaías 35, você vai ficar contente. Pelo menos eu fico contente com esse versículo. Isaías 35, versículo 8. Eu gosto muito de Isaías, porque o Evangelho visto de muito antes do Evangelho acontecer. Isaías 35, 8 diz, e ali, em 1999, em Belo Horizonte, haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Repita, não errará. Repita. Repita.
Viu? Por quê? E ele termina dizendo, nem mesmo o louco. Pode ser que você se considere muito inteligente. Eu vou deixar que você tenha essa coisa. Mas não é o inteligente que anda nesse caminho. É aquele que tem a simplicidade de fé de uma criança para ouvir o que o Espírito Santo diz. Porque esse Espírito Santo foi dado para nos ensinar a palavra de Deus. Eu sempre falo que Deus nos deu 2 recursos fantásticos para garantir que nós chegamos à eternidade. Um é o Espírito Santo, o branco de lá. E o outro é a palavra, que Jesus era a palavra. A palavra e o Espírito andam lado a lado de todo aquele que está no caminho do Senhor. E em todo momento, Ele está os conservando na verdade. Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me guardam em paz. O apóstolo Paulo, eu vou terminar aqui. O apóstolo Paulo, descrevendo este reino de Deus em que você está, diz que o reino de Deus que está dentro de vós é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se você em algum momento perder a alegria da sua salvação, começa a ficar preocupado. Porque eu vou te dizer, a paz de Deus, a justiça em Deus, em Jesus Cristo, e a alegria do Senhor, dado pelo Espírito Santo, são sinais constantes da nossa caminhada para o céu. Eu acho que eu vou terminar por aí, porque senão cansa todo mundo. Eu espero que pelo menos você tenha alguma coisa para pensar. No dia 15 de... que mês? Maio. No dia 15 de maio, quando eu estarei aqui novamente, eu vou ver se eu faço isso um pouco melhor. Porque eu não quero que ninguém tenha dúvida desta tão grande salvação, deste amor infinito do nosso Pai e da liberdade com que Cristo nos libertou. Olha Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 é um dos epístolas de Paulo, depois de Coríntios. Gálatas 5:1. Eu espero que todos vão viver nesse versículo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Repita, libertou. Entende, irmão? Já foi feito. Essas pessoas que estão clamando por libertação têm razão. Porque não são libertos. Estão aqui ainda. Porque eles se submeteram novamente à lei. E a lei só traz condenação. E esses coitados negaram a fé. E estão novamente clamando porque sentem a necessidade de paz. Você não. Aquele que está em Cristo já foi liberto.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora presta atenção. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quem quer viver aqui? Levanta a mão. Quem quer viver na corrupção, sofrendo toda a penalidade do diabo, dominado por ele? Quem quer? Pode, se quiser. A opção é sua. Mas tem uma opção bem melhor aqui. Ó. Agora olhe o versículo 4. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Eu sei onde eu quero ficar. Senhor, agradecemos a Ti pela graça no Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Ti o Teu amor e tudo que Tu fizeste por nós. Não somos um povo lamentando situações. Somos um povo que recebe, pela simplicidade de fé, uma nova vida em Cristo Jesus. Agradecemos a Ti por toda a Tua graça e amor, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30-161-970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefones 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729.